Ela lhe disse que ele não era o pai, e ele acreditou nela. Anos depois, ele viu um garotinho com os próprios olhos e descobriu a verdade devastadora. Beatriz Almeida nunca esperou que seu mundo desmoronasse em questão de segundos. Num momento, ela estava parada no brilho suave da cozinha da cobertura de Rafael Monteiro, o coração disparado enquanto segurava o teste de gravidez positivo em suas mãos. No momento seguinte, ela estava sendo arrastada para o escritório frio e ecoante de seus sogros, as pessoas que mal haviam lhe dirigido a palavra até então. A mensagem era clara, cruel e absoluta. Ela não era bem-vinda. O nome, o legado e a linhagem dos Monteiro não seriam diluídos por alguém como ela. Ela não era rica, não vinha de influência e não pertencia ao mundo deles. Eles lhe ofereceram dinheiro primeiro, uma vida de conforto em troca de desaparecer. Quando ela recusou, eles sorriram, lenta e calculadamente, e ameaçaram tudo o que ela prezava, incluindo o futuro de Rafael. Beatriz não duvidava que eles poderiam cumprir. Ela via como Rafael ansiava pelo sucesso, como idolatrava o império de seu pai, como havia construído sua vida tijolo por tijolo perfeito em torno de um sonho que eles haviam concebido para ele. Se ela ficasse, se lhe contasse a verdade, ele seria forçado a escolher entre ela e a única vida que conhecia. Ela não o achava cruel, mas não tinha certeza se ele era forte o suficiente para enfrentá-los. Então, quando lhe pediram para mentir, ela concordou, não porque quisesse, mas porque não suportaria vê-lo ser despedaçado. Quando o encontrou no dia seguinte, seu coração já estava em pedaços. Rafael olhou para ela com o mesmo calor, a mesma desenvoltura, sem suspeitar que a mulher que amava estava encurralada. Ela disse que tinha algo a dizer e então, mantendo as mãos cerradas e os olhos fixos no chão, ela mentiu. "Você não é o pai", disse ela com a voz oca. "É de outra pessoa, sinto muito." Ele não gritou, não fez perguntas. Ele ficou parado por um longo momento, a dor lentamente substituindo a confusão, e então saiu. Foi a última vez que o viu. Beatriz não chorou imediatamente. Ela esperou até que a porta do apartamento se fechasse, até que o silêncio estivesse alto demais para ignorar, e então as lágrimas vieram, silenciosas, intermináveis, cheias de culpa. Ela arrumou o pouco que tinha e deixou a cidade em poucos dias, trocando de número, fechando as contas e tentando apagar um capítulo que ainda vivia dentro dela a cada batida do coração. Ela tinha 24 anos, desempregada e grávida, sozinha. Os meses seguintes foram brutais. Ela encontrou um quarto modesto para alugar em uma cidade pequena, a várias horas de distância, aceitou turnos em uma lanchonete enquanto os enjoos matinais passavam e fez cursos técnicos de enfermagem à noite. Cada centavo importava. Cada decisão era sobre sobrevivência. Quando sua barriga cresceu demais para esconder, ela a envolveu em moletons folgados e trabalhou até que seus pés latejassem. Não houve chás de bebê, nem telefonemas animados para casa, nem ninguém para celebrar o primeiro chute ou o ultrassom. Mas Beatriz manteve a cabeça erguida e sussurrava para seu filho ainda não nascido todas as noites, prometendo que o amaria o suficiente por 2. E quando Lucas finalmente nasceu, com seus cabelos loiros e penetrantes olhos azuis que espelhavam o homem que ela amou, ela sentiu seu coração se fraturar e curar ao mesmo tempo. Ele era perfeito, ele era dela, e ele também era um lembrete de tudo o que ela havia perdido. Ainda assim, Beatriz nunca se arrependeu da escolha que fez, nem por um segundo. Ela o protegeu, ela lhe deu paz. Isso tinha que ser o suficiente.
mesmo que lhe custasse tudo. A vida na cidade pequena não era glamurosa, mas era estável, e para Beatriz, essa estabilidade se tornou sua salvação. Depois que Lucas nasceu, os dias se misturaram. Acordar antes do nascer do sol para preparar a mamadeira, alimentá-lo à luz pálida da manhã, embalá-lo durante cólicas e febres, beijar suas bochechas quando ele sorria em seu sono. Ela não tinha um parceiro para dividir o peso da parentalidade, nenhuma família para recorrer e, certamente, nenhum tempo para arrependimentos. Mas o que lhe faltava em ajuda, ela compensava em determinação. Toda vez que olhava para os dedinhos de Lucas ou capturava o jeito como ele a encarava com aqueles olhos azuis vívidos, ela se lembrava por que havia feito as escolhas que fez. Ele era o motivo para ela continuar. Ele era o motivo para ela sorrir, mesmo quando seu corpo implorava para ela se deitar e parar. Ela trabalhou meio período na clínica local enquanto terminava a última parte de sua certificação em enfermagem. A supervisora da clínica, uma mulher chamada Janine, com uma voz direta e olhos gentis, havia percebido o cansaço na postura de Beatriz desde o início, mas nunca perguntou sobre isso. Ela apenas oferecia um intervalo extra aqui e ali, às vezes lhe passava um café quente sem perguntar. Janine não era calorosa exatamente, mas ela via as pessoas e Beatriz jamais se esqueceu disso. À noite, depois do trabalho, das aulas e das idas ao mercado, com um carrinho de bebê que rangia de forma embaraçosa, Beatriz dava banho em Lucas, trocava-o por pijamas macios e se aninhava no sofá surrado, mas limpo. Elas moravam em um apartamento minúsculo de 2 cômodos acima de uma livraria, onde o aquecedor rangia o inverno todo e o ventilador de teto zumbia quando girava rápido demais. Mas as janelas se iluminavam com a luz dourada da tarde e o lugar cheirava a papel e canela da padaria vizinha. Beatriz fazia parecer um lar. Havia fotos coladas na geladeira, as mãos de Lucas em tela, penduradas tortas na parede e uma pilha de livros infantis ao lado da cama que dividiam. No início, ela pensou que a maternidade seria como uma escalada interminável, uma longa luta pela sobrevivência. Mas à medida que Lucas crescia, sua força também crescia. Ele começou a falar cedo, chamando-a de mamãe antes do primeiro aniversário, e aprendendo as cores, apontando para caixas de cereal no corredor do mercado. Ele adorava a música, sempre dançando ao som de comerciais e jingles, com pernas rechonchudas que mal o sustentavam. Ele tinha a risada de Rafael, uma explosão baixa e súbita que a pegava de surpresa, e isso a fazia prender a respiração toda vez. Beatriz não falava de Rafael, não para ninguém, nem mesmo para si mesma, mas ela guardava uma foto escondida em uma caixa de sapatos no fundo do armário, uma foto antiga, tirada durante uma viagem de fim de semana para a praia de Maresias, quando ela e Rafael estavam felizmente alheios à tempestade que se anunciava. Ele a abraçava por trás, ambos sorrindo para a câmera com areia nos jeans. Ela não olhava a foto há anos, mas não conseguia jogá-la fora. Era uma lembrança de uma vida que poderia ter sido, se as coisas tivessem sido diferentes. Às vezes, quando Lucas dormia e o mundo estava em silêncio, ela se deitava de costas e se permitia sentir a dor que ignorava há tanto tempo. Ela se perguntava se Rafael alguma vez pensava nela, se ele se arrependia de ter ido embora, se ele acreditava na mentira que ela lhe contou naquele dia. Ela duvidava. Provavelmente ele tinha uma vida nova agora, uma esposa polida, um escritório de canto, sem saber que tinha um filho que herdara seu sorriso exato. Um dia, enquanto levava Lucas para a escolinha,
Outra mãe a elogiou sobre como seu filho era bem comportado. Beatriz sorriu e agradeceu, mas enquanto se afastavam, a mulher disse algo que a fez parar. Ele tem seu coração e os olhos de outra pessoa. Beatriz não respondeu. Ela apenas apertou um pouco mais a mão de Lucas e seguiu em frente. Ela não sabia o que o futuro reservava. Ela não tinha o luxo de pensar muito à frente. Mas, por agora, ela havia conquistado algo estável, algo seguro, algo inteiramente seu. Não era fácil, não era justo, mas era dela. E embora não dissesse em voz alta, uma parte dela ainda guardava uma esperança silenciosa de que um dia a verdade viesse à tona, não no caos ou no amargor, mas de uma forma que permitisse ao seu filho saber de onde veio. Não apenas dela, mas do homem que nunca teve a chance de amá-lo. Até então, ela continuaria construindo a vida que eles mereciam. Tijolo por tijolo, teimosamente silencioso. O reencontro em Águas Claras. O ar estava fresco e nítido na manhã em que Rafael Monteiro chegou à cidadezinha de Águas Claras. Ele não estava lá há anos, desde que era adolescente, visitando amigos distantes da família para um retiro de verão. Agora, como palestrante convidado para uma iniciativa de caridade regional focada em melhorar o acesso à saúde infantil, ele se viu caminhando por ruas ladeadas por lojas pitorescas, prédios de tijolos acolhedores e calçadas sonolentas. Tudo na cidade parecia diferente do skyline nítido e de vidro de São Paulo. Mais lento, mais suave, mais quieto. Ele não esperava que parecesse um alívio. Rafael havia mudado nos últimos 4 anos. O homem que antes se orgulhava da compostura e do controle, agora carregava um sutil amargor, um cansaço que o seguia até mesmo no sono. Desde o dia em que Beatriz lhe disse que o filho não era dele, algo dentro dele se fraturou. Ele enterrou a dor rapidamente como havia sido treinado a fazer e a transformou em foco, sucesso, expansão. Ele estava mais poderoso do que nunca, mais respeitado e ainda assim mais sozinho. Cada relacionamento desde Beatriz parecia oco, cada sorriso ensaiado, cada beijo vazio. Ele nunca contou a ninguém porque parava de namorar depois de algumas semanas. Ninguém jamais chegou perto dela. O evento foi realizado na Biblioteca Municipal, recém-reformada, com doações de uma dúzia de patrocinadores regionais, incluindo a empresa dele. Após o discurso, houve uma pequena recepção no parque adjacente. Crianças corriam entre os bancos, enquanto os pais se reuniam sob tendas brancas com café e doces. Rafael estava perto de uma mesa, respondendo educadamente a perguntas de autoridades locais, quando viu algo, ou melhor, alguém, que fez o mundo inteiro se estreitar a um ponto focal. Era um menino, cerca de 4 anos, cabelos loiros, olhos azuis brilhantes, o tipo de azul que não aparece com frequência, o tipo de azul que Rafael via todos os dias no espelho. O menino ria enquanto corria em direção ao parquinho, braços abertos como asas de avião, caindo suavemente nas pernas de uma mulher. A mulher se abaixou, afastou o cabelo do rosto do menino e disse algo que o fez rir novamente. Rafael não conseguia ouvir. Ele não conseguia ouvir nada, porque a mulher, aquela que virou o rosto em direção ao sol, naquele momento, era Beatriz. O coração dele parou. Era ela. Ela não havia mudado muito. O cabelo estava um pouco mais longo, a estrutura um pouco mais magra, como se a vida tivesse sido menos gentil do que ela merecia. Mas sua presença o atingiu como um soco no peito. Ele não a via há 4 anos, não ouvia sua voz, não se permitia imaginar como era a vida dela agora. E lá estava ela. E ela tinha um filho. Um filho que se parecia exatamente com ele,
As peças se encaixaram de uma vez em sua mente, violentamente, completamente. Sua respiração ficou presa na garganta. Aquele menino não era filho de outra pessoa. Era dele. Tinha que ser. Rafael se afastou da mesa, mal se desculpando enquanto atravessava a grama em direção a elas, os pés pesados e o coração batendo ensurdecedoramente. Ao se aproximar, Beatriz se virou, sentindo alguém perto. Seus olhos se encontraram, e naquele único momento, tudo o que havia sido enterrado veio à tona rugindo. Surpresa, pânico, culpa e algo mais. Luto. Beatriz não falou. Ela abriu a boca e a fechou novamente. Seus olhos se desviaram para Lucas e depois de volta para Rafael. Ele a encarou, procurando em seu rosto alguma explicação, mas tudo o que conseguiu foi uma única pergunta trêmula. Ele é meu? Suas mãos apertaram os ombros de Lucas. O menino olhou para cima, curioso, sentindo a tensão, mas jovem demais para entendê-la. Beatriz engoliu em seco. Ela não acenou com a cabeça, não negou. Ela apenas ficou ali, congelada, e sussurrou: Rafael, por favor. Ele olhou para o menino novamente e depois de volta para ela. A raiva que subiu dentro dele não era do tipo que explode. Era mais profunda, mais fria. Você mentiu para mim, disse ele, a voz baixa mas afiada. Você me disse que ele não era meu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as piscou para afastá-las. Não é o que você pensa, disse ela, a voz trêmula. Eu não tive escolha. Seus pais... Eu acreditei em você, ele a interrompeu. Acreditei no que você disse e fui embora porque pensei que não tinha o direito de ficar. Beatriz se abaixou ao lado de Lucas, sussurrando algo em seu ouvido. O menino assentiu e voltou a vagar em direção ao parquinho, olhando para trás uma vez e depois continuando. Ela se levantou lentamente, encarando Rafael novamente, a barragem atrás de seus olhos finalmente rompendo. Eles me disseram para desaparecer, que eu estragaria sua vida. Eles ameaçaram destruir a minha. Eu estava com medo, Nick. Eu estava grávida, sozinha, e eles me fizeram sentir que eu não pertencia a lugar nenhum perto de você. Ele não sabia o que dizer. A fúria dentro dele não era apenas com ela, era com ele mesmo, com seus pais, com os anos que foram roubados de todos os três. Quantos anos ele tem? Perguntou ele em voz baixa. 4, respondeu ela. O nome dele é Lucas. Rafael fechou os olhos por um segundo. 4 anos. Ele havia perdido cada primeiro. A primeira palavra, o primeiro passo, a primeira vez que Lucas caiu e precisou de conforto. Ele perdeu tudo. E o menino nem sequer sabia que ele existia. Eu não sabia como consertar, disse Beatriz suavemente. Eu pensei que estava protegendo você. E então pareceu tarde demais. Não está tarde demais, disse Rafael, embora sua voz tenha vacilado. Ele é meu filho e eu quero conhecê-lo. Ela olhou para ele por um longo momento e então assentiu, hesitante, dolorosamente. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma porta. Uma porta pela qual ele estava pronto para atravessar. A construção de um novo lar. Beatriz não planejava encontrar Rafael novamente, nunca. Aquela parte de sua vida havia sido selada, enterrada sob camadas de exaustão, sobrevivência e a resignação silenciosa de alguém que havia feito as pazes com a dor. Mas após o confronto no parque, tudo o que antes estava fechado começou a se reabrir. E isso a apavorava. O jeito que Rafael olhou para Lucas era algo que ela nunca esqueceria,
como se estivesse vendo seu mundo inteiro e o perdendo de uma só vez. E agora, pela primeira vez desde o dia em que mentiu para ele, a verdade estava solta. O peso dela parecia insuportável. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada encarando o teto enquanto Lucas dormia ao lado dela, uma mãozinha enrolada em seu ombro. Sua mente repassava cada palavra, cada expressão, o jeito que a voz de Rafael falhou quando ele disse: "Eu quero conhecê-lo." Não havia como negar a sinceridade em seu rosto. Ele não havia gritado ou a acusado com raiva. Ele parecia quebrado, traído e silenciosamente desesperado. Teria sido mais fácil se ele tivesse explodido ou a chamado de cruel. Mas ele não o fez. Ele ficou. Na manhã seguinte, Beatriz ligou para a lanchonete dizendo que estava doente e levou Lucas ao lago logo fora da cidade. Ela precisava de espaço para pensar, para respirar, para olhar para seu filho e se lembrar por que havia feito o que fez. Lucas jogava pedras na água, rindo quando elas espirravam, totalmente alheio ao fato de que seu mundo inteiro havia acabado de mudar. Ele não sabia que seu pai o tinha visto. Não sabia que o homem que desapareceu antes de seu nascimento agora queria fazer parte de sua vida. Beatriz o observou, seu coração doendo de amor e medo. Como ela explicaria a um garoto de 4 anos que seu pai foi afastado antes mesmo de ter uma chance? Naquela noite, houve uma batida na porta. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Rafael estava no corredor segurando um saco de papel com 2 cafés e uma pequena caixa de doces. Ele parecia cansado, mas não zangado. Ela se afastou e o deixou entrar, não confiando em sua voz o suficiente para falar. Lucas ainda estava dormindo no outro quarto. Rafael não se sentou imediatamente. Ele andou uma vez e então se virou para encará-la. "Preciso entender", disse ele. "Tudo. Eu mereço saber." Então ela contou a ele cada detalhe. Ela contou como os pais dele a convocaram depois que ela descobriu que estava grávida, como eles lhe ofereceram dinheiro, como a chamaram de indigna, como pintaram-no como alguém que a ressentiria por arruinar sua vida. Ela contou sobre as ameaças, como prometeram destruir seu futuro, bloqueá-la de empregos, de estabilidade. Ela contou sobre o medo, o isolamento, a humilhação de ser tratada como nada mais do que um erro. Rafael ficou sentado em silêncio, o maxilar cerrado, os punhos cerrados. Ela podia ver a tempestade em seus olhos, a fúria não dirigida a ela, mas às pessoas em quem ele mais confiava. "Eles mentiram para nós dois", disse ele baixinho. "Eles me roubaram, dele, de você." Beatriz acenou com a cabeça, a garganta apertada. "Eu não queria acreditar que eles poderiam ser tão cruéis, mas eles foram, e eu os deixei me assustar. Eu os deixei decidir minha vida." Rafael foi até a janela e olhou para a rua pequena abaixo. "Eu odeio ter acreditado em você, que eu não lutei mais para entender por que você diria algo assim." "Você não podia saber", disse ela. "Eu fiz parecer definitivo. Eu queria que fosse limpo." "Não foi limpo, foi inferno", ele respondeu, virando-se para ela. "Passei 4 anos me perguntando o que eu fiz de errado. Por que você me cortaria de forma tão completa? Eu me odiei por confiar em você e te odiei por não confiar em mim." "Eu me odiei também", ela sussurrou. O silêncio que se seguiu não foi frio. Foi o tipo que vem depois que as feridas são expostas, cruas, mas curativas. Rafael respirou fundo. "Eu quero fazer parte da vida de Lucas, não apenas visitas. Eu quero conhecê-lo, amá-lo, criá-lo. Mesmo que você nunca me perdoe, eu não vou embora de novo." Beatriz o observou com atenção.
Não será simples. Ele não sabe quem você é. Ele nunca perguntou. Ele pensa que pais são algo que outras crianças têm, mas isso nunca o deixou triste. Eu não quero tornar isso mais difícil para ele, disse Rafael. Mas eu não vou fingir que ele não é meu. Eu perdi tempo demais. Ela hesitou, as mãos cerradas no colo. Se você está falando sério sobre isso, você precisa mostrar a ele, não apenas me dizer. Você não pode desaparecer. Você não pode ficar sobrecarregado e fugir. Eu não vou, disse ele firmemente. Eu não sou o mesmo homem que você deixou, e não estou aqui para tirá-lo de você. Estou aqui para conquistar um lugar no mundo dele. Beatriz sentiu algo mudar dentro dela. Não era confiança, ainda não, mas era um começo. Pela primeira vez em 4 anos, ela viu uma versão do homem que amou diante dela. Não o CEO, não o herdeiro, não o filho obediente, mas o homem que riu com ela nas praias e beijou sua testa em silêncio e uma vez lhe perguntou como ela chamaria um filho caso tivesse um. Ela olhou para o corredor onde Lucas estava dormindo. Então volte amanhã, disse ela. Venha buscá-lo e veremos como as coisas acontecem. Eu irei. E quando ele saiu, algo nela, algo enterrado sob a culpa e o medo, começou a respirar novamente. O retorno da consistência. Rafael voltou no dia seguinte, logo após o café da manhã, vestido casualmente com jeans e um suéter azul marinho suave, carregando uma pequena sacola com livros infantis e um dinossauro de brinquedo que ele escolheu nervosamente na loja local. Beatriz abriu a porta lentamente, insegura de como Lucas reagiria. Ele ainda não sabia quem era Rafael, mas era naturalmente aberto, infinitamente curioso e, muitas vezes, confiante de maneiras que só crianças pequenas podem ser. Ela observou a distância enquanto Rafael se ajoelhava no nível dele, apresentando-se cuidadosamente com um sorriso caloroso, mas cauteloso. Oi? Disse ele baixinho, estendendo o dinossauro. Eu sou o Nick. Eu trouxe este carinha junto porque ouvi dizer que tem um garoto legal morando aqui. Lucas olhou para ele com grandes olhos azuis, quase espelhando os de Rafael, e então estendeu a mão para o brinquedo. Ele o agarrou com as 2 mãos e sussurrou, um tímido, obrigado. Beatriz soltou o ar lentamente, a tensão diminuindo um pouco de seus ombros. Não houve reconhecimento instantâneo, nenhuma conexão mágica, mas havia algo gentil e natural na maneira como Lucas se aqueceu a ele em minutos. Os 2 sentaram no chão da sala, folheando um livro sobre animais, Rafael ouvindo pacientemente cada fato que Lucas recitava com entusiasmo, lembrando-se de metade deles. Nas semanas seguintes, Rafael se tornou uma presença constante. Ele não apenas aparecia, ele se esforçava. Ele aprendeu a rotina de Lucas, os lanches que ele gostava, a hora em que ele ficava cansado, as músicas que ele queria ouvir na hora de dormir, embora Beatriz ainda fosse quem o colocava para dormir. Eles caminharam juntos pelo parque e Rafael empurrou Lucas no balanço até que a risada do menininho enchesse o ar. Eles se sentaram em bancos com picolés escorrendo e Rafael ouvia os pensamentos de um garoto de 4 anos sobre a lua, sobre cachorros, sobre como até super-heróis devem ficar cansados às vezes. No início, Beatriz ficava por perto durante o tempo que passavam juntos, desconfiada e protetora, observando sinais de inconsistência ou desconforto. Mas Rafael nunca cruzou uma linha. Ele não apressou nada. Ele não pediu a Lucas que o chamasse de papai, nem forçou longas visitas a sós. Ele simplesmente apareceu e ficou. E lentamente, Beatriz começou a baixar a guarda, mesmo que não dissesse isso em voz alta. Uma noite, depois que Lucas foi para a cama,
Ela e Rafael sentaram um de frente para o outro na cozinha escura. O ar estava carregado de perguntas não ditas. Ela serviu 2 xícaras de chá e eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo o zumbido da geladeira velha. Você está realmente tentando, disse ela baixinho, finalmente quebrando o silêncio. Ele olhou para ela, sua expressão séria, mas cansada. Porque eu perdi 4 anos, eu não posso consertar isso, mas não vou perder mais. Beatriz encarou sua xícara. Sabe, ele não perguntava sobre um pai até recentemente. Não porque sentia falta, mas porque outras crianças começaram a falar sobre os deles. Eu não tinha certeza do que dizer. Eu disse a ele que toda família é diferente, e ele pareceu aceitar. A voz de Rafael estava embargada de emoção. Eu deveria ter estado lá. Se eu tivesse lutado mais para entender por que você diria algo assim... Não é tudo culpa sua, ela o interrompeu gentilmente. Você acreditou no que eu disse. Eu acreditei porque tinha medo de que pudesse ser verdade, ele admitiu. Porque eu não achava que merecia tanta felicidade. Eu pensei que faria mais sentido eu te perder. Beatriz olhou para cima, surpresa. Você realmente pensou isso? Ele assentiu lentamente. Meus pais me criaram para pensar que o amor tinha que ser prático, limpo, estratégico. O que tínhamos, isso me assustava, porque era real. Ela recostou-se, deixando as palavras se instalarem em seu peito. Era real, disse ela, e aterrorizante. Os dois sorriram levemente, o primeiro momento compartilhado de suavidade em anos. O tipo que não apaga o passado, mas o reconhece. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Beatriz começou a convidá-lo para jantar uma vez por semana. Rafael começou a ler para Lucas antes de dormir. Ele aprendeu a enrolar o cobertor favorito do menino em um rolo perfeito para a hora da soneca. Ele celebrou as pequenas vitórias de Lucas, como aprender a amarrar os sapatos ou escrever o próprio nome sem inverter as letras. Lucas, por sua vez, começou a pedir mais por Rafael. Ele esperava perto da janela, quando sabia que ele viria, corria até ele na porta e se aninhava contra ele no sofá durante os desenhos animados. Ele não o chamava de papai, ainda não, mas Beatriz notava como os olhos do menino se iluminavam de uma forma que ela nunca havia visto antes. Ele se sentia seguro, visto, amado. Uma noite, enquanto Beatriz colocava Lucas para dormir, ele perguntou sonolento: por que o Nick vem aqui com tanta frequência agora? Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque ele se importa com você. Muito. Ele vai ficar para sempre? A garganta de Beatriz apertou. Você quer que ele fique? Lucas assentiu, já meio adormecido. Eu gosto quando ele está aqui, é quente. E naquele momento, o coração de Beatriz se abriu um pouco mais. Talvez o passado não pudesse ser reescrito, mas talvez o futuro não precisasse carregar o mesmo peso. Talvez, apenas talvez, a cura não estivesse em esquecer o que havia acontecido, mas em escolher o que viria a seguir. A batalha pelo futuro. Rafael sabia que reconstruir um relacionamento com Lucas e Beatriz era apenas uma parte do que ele tinha que enfrentar. A guerra mais profunda ainda estava por vir, contra as pessoas que manipularam e silenciaram Beatriz, aquelas que controlavam todos os cantos de sua vida desde a infância. Seus pais o moldaram, o formaram e o treinaram para ser o herdeiro perfeito. Mas agora ele via com clareza brutal qual era o amor deles: condicional, calculista e perigoso. Ele não conseguia mais olhá-los da mesma forma, e ele sabia que no momento em que defendesse Beatriz e Lucas, não haveria volta. Ele marcou uma reunião com eles na mansão da família, sem assessores, sem pretexto de negócios, apenas ele, parado sozinho na sala de estar onde gerações de Monteiro
haviam tomado decisões que construíram impérios. Sua mãe chegou primeiro, elegantemente composta como sempre, os lábios pintados como armadura. Seu pai entrou minutos depois, irradiando comando a cada passo. Rafael manteve sua posição, calmo por fora, ardendo por dentro. Eles ofereceram cumprimentos educados, claramente, sem saber o que estava por vir. Mas no momento em que Rafael mencionou o nome de Beatriz, o maxilar de seu pai se apertou. Sua mãe olhou para a janela, já se retraindo emocionalmente, como se pudesse fingir que a conversa não estava acontecendo. Rafael não os deixou desviar. Ele lhes contou tudo, que havia encontrado Beatriz novamente, que Lucas era seu filho, que ele havia perdido 4 anos de paternidade por causa das mentiras deles. Sua voz permaneceu firme, mas a emoção por trás dela era inconfundível. Ele os acusou não apenas de manipulação, mas de crueldade, de roubar seu tempo, seu amor, o relacionamento mais importante de sua vida. Seu pai zombou, dizendo que ele havia feito o que era necessário para proteger o nome deles, que Beatriz era um risco, que ela não tinha status, não tinha conexões, não tinha um futuro que valesse a pena investir. A voz de sua mãe seguiu, gelada e elegante, alegando que o julgamento de Rafael sempre havia sido nublado pela emoção e que, com o tempo, ele os agradeceria. Mas ele não lhes agradeceu. Ele ficou mais ereto e lhes disse que estavam errados, que Beatriz tinha mais força, integridade e lealdade nela do que qualquer pessoa em seu círculo social jamais teve, que Lucas era a melhor coisa que já lhe aconteceu e que o único arrependimento que ele tinha era não ter se afastado deles mais cedo. Seu pai ameaçou ações legais, tentou lembrá-lo de obrigações financeiras e cláusulas de herança, mas Rafael o cortou friamente. Ele não se importava mais. Ele estava preparado para desistir de cada centavo, de cada ação, de cada assento em todos os conselhos, se fosse preciso. Sua vida não estava à venda. Seu filho não era um erro, e ele não sacrificaria o amor verdadeiro por aparências polidas nunca mais. Quando a conversa terminou, o silêncio entre eles era permanente. Seus pais não o seguiram para fora, não pediram que ele reconsiderasse. Eles apenas ficaram parados, enraizados em um mundo ao qual ele não pertencia mais. Os dias seguintes foram caóticos. Advogados ligaram, contas foram congeladas, sócios sussurraram. Mas Rafael seguiu em frente. Ele vendeu ações da empresa que ajudara a construir. Ele anunciou sua saída do conselho e começou planos para sua própria startup de tecnologia com uma missão enraizada na transparência e acessibilidade, não no elitismo e controle. Ele não sabia se teria sucesso, mas sabia que seria honesto. E seria dele. Enquanto isso, de volta a Águas Claras, Beatriz assistia a tudo se desenrolar com uma mistura de admiração e medo. Ela não havia pedido que ele fizesse aquilo. Ela não esperava que ele abandonasse tudo. Mas enquanto ele aparecia no jantar repetidamente, exausto, mas determinado, machucado, mas resoluto, ela começou a entender a profundidade de sua escolha. Ele não estava apenas tentando brincar de casinha. Ele estava lutando por uma vida que nunca lhe deram permissão para ter antes. Uma noite, depois que Lucas adormeceu no sofá, com um livro no peito, Rafael sentou-se ao lado de Beatriz, massageando os olhos cansados. Acho que finalmente entendi o que significa lutar por algo, disse ele. Não pelo lucro, não pelo orgulho, mas porque é o certo. Beatriz estendeu a mão e pegou a dele. Foi a primeira vez que o fez em anos. E agora você tem algo pelo que lutar. Ele não falou,
Apenas apertou a mão dela com força, grato, humilhado e, finalmente, verdadeiramente livre. O início da calmaria. O sol da manhã filtrava suavemente pelas cortinas pálidas da cozinha de Beatriz, lançando um brilho suave sobre o espaço modesto onde grande parte de sua vida havia se desenrolado. Refeições, risadas, cansaço, lágrimas silenciosas. Os últimos meses trouxeram mudanças que ela nunca poderia ter imaginado. E embora ela tentasse manter uma sensação de normalidade para Lucas, sentia a mudança em cada respiração. Rafael havia se tornado parte do ritmo diário deles, não mais um visitante surpresa ou uma presença hesitante, mas alguém que aparecia consistentemente, com tênis enlameados, cabelo despenteado por correr atrás de Lucas no parque, e olhos que não carregavam mais as arestas afiadas de um executivo, mas sim o calor silencioso de um homem recuperando sua alma. Beatriz notava isso a cada dia, a maneira como Rafael antecipava o que Lucas precisava antes que ele pedisse, a maneira como ele perguntava o que Beatriz precisava, mesmo quando ela dispensava, a maneira como ele prestava atenção nas pequenas coisas, como Lucas odiava a casca do pão, como Beatriz nunca tomava seu café quente, como os dois se iluminavam quando dançavam juntos na sala sem música. Foi nesses detalhes que ela percebeu o quanto Rafael estava reconstruindo não apenas sua vida, mas a dela também. Mas mesmo enquanto sua guarda baixava lentamente, ela ainda lutava contra o medo. Era uma coisa se apaixonar por Rafael Monteiro uma vez, quando ela era mais jovem, mais ingênua, acreditando que o amor poderia protegê-la do mundo. Era outra coisa inteiramente arriscar o coração novamente, agora que tinha Lucas, agora que tinha muito mais a perder. Ela não duvidava de suas intenções, mas seu instinto de proteger seu filho permanecia feroz. Ela precisava ter certeza de que, se ela abrisse a porta completamente, ela ficaria aberta. Rafael parecia entender isso sem precisar que lhe dissessem. Ele nunca a pressionou. Em vez disso, ele encontrava maneiras silenciosas de provar seu valor. Consertou a gaveta quebrada da cozinha sem que lhe pedissem, levou Lucas ao médico quando ele teve febre, ficou até tarde ajudando Beatriz a preparar materiais para seu novo emprego na clínica. Quando o carro de Beatriz não pegava, ele aparecia antes do amanhecer com cabos de bateria e café. Não para impressioná-la, não para ganhar pontos, mas porque ele estava lá agora, em todos os sentidos que contavam. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, escola e recados, todos eles sentaram no sofá, surrado. Lucas aninhado entre eles com um cobertor puxado até o queixo. Ele havia adormecido no meio de uma história, e Beatriz se viu observando Rafael enquanto ele, gentilmente, afastava o cabelo de Lucas da testa. Havia algo tão desarmado em sua expressão, algo que apertou seu peito. Ela não planejava dizer nada, mas as palavras escaparam dela antes que pudesse impedi-las. "Você é um bom pai?" Rafael não olhou para ela imediatamente. Ele continuou observando Lucas dormir, sua voz mal acima de um sussurro. "Estou tentando ser. Ainda sinto que perdi muita coisa. Você não pode recuperar esses anos", ela disse suavemente, "mas você pode ter o resto." Ele se virou para ela então, e os olhos deles se encontraram na luz fraca. "Isso é algo que eu tenho permissão para esperar?" Ela hesitou, não por dúvida, mas porque sabia o que aquele momento significava. Ela havia mantido suas muralhas por tanto tempo, convencida de que abaixá-las só traria dor. Mas o homem sentado ao lado dela não era o mesmo homem que ela temia perder. Ele lutou por elas, escolheu-as, mudou por elas. "Você não precisa esperar", disse ela, a voz trêmula. "Você já faz parte disso." Rafael estendeu a mão lentamente para ela,
dando-lhe toda a chance de se afastar. Mas ela não o fez. Seus dedos se entrelaçaram com facilidade, como se nunca tivessem se separado. O silêncio entre eles não estava mais cheio de arrependimento, mas de possibilidade. Alguns dias depois, eles levaram Lucas em sua primeira viagem de verdade para fora da cidade. Nada extravagante. Apenas um fim de semana tranquilo perto da costa, onde as ondas batiam suavemente na areia e o céu se estendia infinitamente acima. Beatriz não voltava à praia desde a última vez que estiveram juntos, quando o mundo ainda parecia cheio de promessas e tudo deu errado. Mas desta vez foi diferente. Lucas gritava de alegria enquanto perseguia gaivotas e construía castelos desajeitados, e Rafael corria ao lado dele, rindo tão abertamente que Beatriz mal reconhecia o homem que ele costumava ser. Quando o sol se pôs e eles se sentaram juntos, enrolados em toalhas, Rafael os abraçou e Beatriz se inclinou nele, sua cabeça descansando em seu ombro. Naquela noite, enquanto colocavam Lucas para dormir na pequena casa alugada, Rafael parou na porta, observando-o dormir. Beatriz se aproximou dele e sussurrou: "Ele se sente inteiro agora." Rafael acenou com a cabeça, a voz embargada. "Eu também." Mais tarde, enquanto estavam do lado de fora, sob as estrelas, descalços no deck, Rafael se virou para ela, os olhos procurando os dela. "Não preciso que você responda nada esta noite", disse ele baixinho. "Mas preciso que você saiba que isto não é temporário. Eu quero uma vida com você, com nós dois, seja lá o que for, por quanto tempo for preciso." Beatriz olhou para ele, a brisa do mar emaranhando seu cabelo. "Eu não tenho uma resposta", disse ela honestamente. "Ainda não, mas eu acredito em você. Isso foi o suficiente. Por enquanto." Eles não precisavam de grandes declarações ou do timing perfeito. Eles só precisavam um do outro. E pela primeira vez em anos, ambos acreditavam em algo que parecia perdido para sempre. Um futuro bagunçado, incerto, lindo, que era inteiramente deles para construir, para o lar finalmente encontrado. O outono chegou a águas claras em um sussurro lento e dourado. As folhas queimaram em tons de âmbar e ferrugem, e o ar assumiu aquela crocância que fazia as caminhadas matinais parecerem uma promessa. A vida para Beatriz, Rafael e Lucas havia se estabelecido em algo quase comum, embora parecesse tudo menos isso. Era o tipo de cotidiano que Beatriz havia apenas imaginado: cafés da manhã compartilhados, mochilas arrumadas, juntas ao lado da porta, risadas ecoando pela sala de estar e o zumbido suave de música enquanto o jantar fervia no fogão. Era o ritmo silencioso de uma família se redescobrindo, construindo um novo mundo peça por peça. Rafael havia se mudado para uma casa a poucas ruas do apartamento de Beatriz. Ele não pediu para morar com ela imediatamente. Ele entendia que a confiança não era reconstruída em declarações, mas em consistência. Ainda assim, ele estava lá na maioria das manhãs, ajudando Lucas a encontrar as meias ou carregando uma garrafa térmica extra de café para Beatriz enquanto ela lidava com e-mails e cronogramas da clínica. Nos fins de semana, eles exploravam trilhas próximas, assavam muffins que raramente davam certo e jogavam jogos de tabuleiro que terminavam em lutas de cócegas e discussões exageradas sobre regras que Lucas inventava enquanto jogava. Lucas se acostumou com Rafael, tanto que Beatriz às vezes o pegava deslizando e chamando-o de papai sem pensar. Na primeira vez que isso aconteceu, Rafael congelou, seus olhos quase se enchendo instantaneamente, mas ele não disse nada. Ele simplesmente se ajoelhou, abraçou Lucas com força e sussurrou algo que Beatriz não conseguiu ouvir, mas sentiu em seus ossos. Não foi forçado, não foi ensaiado,
Foi o amor encontrando seu lugar naturalmente. Mas nem tudo foi fácil. Rafael ainda carregava as cicatrizes do passado, dias em que as dúvidas surgiam, quando as pressões de negócios de sua nova startup aumentavam, quando a realidade de ter escolhido um caminho completamente diferente pesava sobre seus ombros. Ele sentia falta de um pouco do poder e da certeza que tinha, mas nunca disse isso em voz alta. Beatriz via isso na maneira quieta como ele às vezes olhava pela janela, ou nos suspiros profundos que ele soltava tarde da noite. Ela não tentou consertar. Ela sabia que ele havia feito sua escolha pelas razões certas, mas até mesmo as escolhas certas poderiam vir com luto. Eles eram honestos um com o outro agora, dolorosamente às vezes. Quando Beatriz tinha dias difíceis, quando as memórias de ser dispensada e humilhada por sua família ressurgiam, ela contava a ele. Quando Rafael lutava contra a culpa de tê-la deixado sozinha por tanto tempo, ele também contava. E juntos, eles sentavam naquela verdade, não para reviver o passado, mas para entendê-lo, para garantir que nunca se repetiria. Uma noite no início de novembro, eles planejaram uma pequena reunião na casa de Rafael. Apenas alguns amigos próximos da clínica, vizinhos que haviam se tornado parte de sua vida diária, e um ou dois ex-colegas de Rafael que ficaram ao seu lado após a queda. Não foi um evento formal, apenas jantar e risadas, Lucas correndo descalço entre os adultos, suas bochechas coradas de excitação e biscoitos demais. Enquanto Beatriz observava Rafael conversando com os convidados na cozinha, Lucas puxou sua manga. "Mamãe", disse ele, segurando um desenho a lápis de cera. "Podemos dar isto para o papai?" A palavra a atingiu suavemente agora. Não trazia mais tensão ou medo. Ela assentiu e seguiu Lucas, que orgulhosamente entregou o papel, um desenho bambo de 3 bonecos de palito sob um sol amarelo brilhante. Rafael o pegou como se fosse um artefato precioso. Ele se ajoelhou, puxou Lucas para um abraço e olhou para Beatriz. "Quero que emolduremos isso", disse ele. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, e Lucas adormeceu com manchas de giz de cera ainda nas mãos, Beatriz encontrou Rafael na varanda dos fundos. Ele estava enrolado em um cobertor, tomando chá, olhando para as estrelas, como costumava fazer quando eram jovens, incertos e cheios de sonhos que ainda não haviam aprendido a proteger. Ela se sentou ao lado dele e por um tempo eles não falaram. Então Rafael se virou, sua voz quieta, mas firme. "Eu quero me casar com você. Não porque seja o próximo passo, ou porque eu ache que precisamos disso para ser real, mas porque quando olho para você, quando olho para Lucas, eu vejo o único lar que eu já quis." Beatriz não respondeu imediatamente. Ela estendeu a mão para a dele, entrelaçou seus dedos e disse: "Me pergunte de novo de manhã. Quando o café estiver coando, e Lucas estiver montando um forte com nossa roupa limpa." Rafael riu, o som baixo e cheio, e acenou com a cabeça. "Certo, mas só para você saber, eu vou continuar perguntando. Todos os dias até a resposta ser sim." Na manhã seguinte, com a luz do sol inundando o chão da cozinha, Lucas construindo uma nave espacial com almofadas de sofá e colheres de pau, e Rafael servindo 2 xícaras de café com um sorriso sonolento, Beatriz olhou para ele e sussurrou: "Sim." Não havia necessidade de anel ainda, sem fanfarra. Apenas o clique suave de uma caneca contra o balcão e o início do resto da vida deles, fundamentado não na fantasia ou na perfeição, mas no amor conquistado com dificuldade, na verdade, em escolher um ao outro todos os dias.
O final desta história é um círculo completo raro, um que não apaga a dor do passado, mas a transforma em algo mais forte. O que a torna poderosa não é apenas o amor que retorna, é como ele retorna, marcado, humilhado, reconstruído com honestidade e persistência. Rafael e Beatriz não têm um conto de fadas. Eles lutam pelo caminho de volta um ao outro, momento a momento, escolhendo o amor após a traição, a confiança após o silêncio e a esperança após anos de perda. As cenas finais não oferecem perfeição, e é exatamente isso que as torna satisfatórias. A vida não saiu como planejado para nenhum dos dois, e ainda assim, o que eles criaram nas consequências, uma família construída, não sobre ilusão, mas sobre a verdade, é muito mais significativo. O final feliz deles não está nos grandes gestos, mas nas manhãs silenciosas, no perdão não dito, no riso da criança que preenche o que foi quebrado. Para mim, é uma história sobre redenção, mas, mais importante, sobre coragem, a coragem de enfrentar o que machucou, de admitir o que estava errado e de ainda acreditar que o amor vale a pena o retorno.